Dedico este livro aos avós e aos netos que no ano de 2020, de um dia para o outro, se viram privados dos beijos e dos abraços mais doces. Aos pais e aos filhos, aos irmãos e aos tios, aos primos que se viram obrigados a poupar nos afetos e nas brincadeiras. Aos profissionais que passaram a sorrir atrás de máscaras e nelas também secaram as lágrimas. Aos professores, aos alunos e aos pais que reinventaram a escola, mantendo intacta a esperança no futuro. Aos que, tendo deixado subitamente de exercer a sua profissão, não esmoreceram. Aos vizinhos que, quem sabe pela primeira vez, se olharam nos olhos, descobriram quem morava na porta em frente e do lado e começaram a conjugar o presente do verbo solidarizar. Querido leitor, nos primeiros meses do ano de 2020, bruscamente caiu sobre nós humanos a pandemia do novo coronavírus que provoca a doença Covid-19. De repente o céu ficou carregado de nuvens negras e nós, humanos indefesos, velhos ou novos, homens ou mulheres, tivemos de ficar isolados dentro de nossas casas para não infectarmos nem sermos infectados. Durante todo esse tempo de reclusão não pudemos conviver com a nossa família, os nossos amigos, e tudo se tornou diferente. As ruas ficaram desertas e silenciosas. As lojas, os cafés, os restaurantes, os teatros e os cinemas foram encerrados. Todas as creches, jardins de infância e escolas fecharam. As crianças, retidas nas suas casas, tiveram aulas pela televisão e redes sociais. Estavam ao lado dos seus familiares, muitos também a trabalhar em casa nos computadores ligados à internet. Todos juntos 24 horas por dia. Os mais idosos, que viviam nos lares, deixaram de poder receber visitas. Encerrados em suas casas, os avós não puderam beijar e abraçar os filhos e netos. Médicos e enfermeiros trabalharam noite e dia para tentar salvar a vida das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Muitas não conseguiram sobreviver. Minha mulher e eu ficámos isolados em casa, numa aldeia quase deserta de Baião. Sem poder estar junto dos meus 2 filhos e noras, a minha mãe, as minhas irmãs e cunhados e o meu neto António Santiago. Comecei a deitar-me muito tarde, a dormir pouco e a ficar inquieto. No dia 27 de março de 2020, uma sexta-feira, um dia igual a tantos outros, porque o relógio e o calendário tinham deixado de ser úteis, reparei nas flores brancas das cerejeiras e lembrei-me de que tinha prometido mostrar as árvores floridas ao meu neto, quase a festejar 5 anos de vida. Fiquei abalado. Peguei no telemóvel e comecei a escrever. Santiago, este ano não irás comigo ver as flores das árvores. Publiquei o texto no Facebook. No dia seguinte, voltei a escrever. Só parei 41 dias depois. Na caminhada diária senti o carinho dos muitos leitores que estiveram ao meu lado e que me enviaram muitas palavras doces. Foram dias intensos, inesquecíveis, diferentes, estranhos. Portelas, maio de 2020. António Mota. Sexta-feira, 27 de março de 2020. Santiago, este ano não irás comigo ver as flores das árvores. Eu queria que viesse e cheirasses estas flores brancas, que se hão de transformar em cerejas doces que os pássaros tanto gostam de bicar, mal nas fazia. Mas não pode ser. Estás na tua casa e eu ia à banda nossa. Paciência, para o ano haverá mais flores nas cerejeiras que nós iremos admirar de mãos dadas. Beijos, muitos, muitos e um abraço apertado do avô António. Sábado, 28 de março de 2020. Santiago, quando íamos levar a Tiara a passear, tu lembravas-te da parede. Vem comigo, avô, vamos ver se eu estou mais crescido, dizias. Lá íamos os 3 até à parede daquela casa velha, quase sem tinta. Tu encostavas-te muito aprumado na parede e eu pegava num pedacinho de telha e marcava um tracinho rente à tua cabeça. Depois, víamos todos aqueles tracinhos fazendo lembrar uma escada.
Estou quase grande, avô. Já tens mais de 1 metro. Avô, diz. Queres ser tão alto como o papá? E vais ser, mas tens de comer a sopa toda, fruta, legumes, tudo. Quando voltarmos à parede dos tracinhos e eu registar com um pedacinho de telha à tua altura, até a tiara se vai espantar. Mas não te esqueças de que isso só acontece se comeres tudo. Valeu? Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô António. Domingo, 29 de março de 2020. Santiago. Encontrei um ninho sem ovos nem passarinhos. Estava na mata do coração, perto da floresta que não tem maus, porque o avô mandou pôr a toda a volta uma rede muito, muito forte. Quando o bicho mau, que tem picos e uma coroa, desaparecer, traz a tiara contigo. E quando fizermos uma nova aventura na floresta, eu mostro o ninho. Achas bem? Beijinhos, muitos, muitos. E um abraço apertado do avô António. Segunda-feira, 30 de março de 2020. Santiago, a avó colheu laranjas das laranjeiras. São laranjas grandes e doces. Mas desta vez a avó pôs a cestinha em cima da mesa da cozinha com 6 laranjas. E não disse nada. Não disse-me que tínhamos que ir colher as laranjas mais doces para ti e para os teus pais. A tiara está velhota e não come laranjas, gosta mais de biscoitos. E eu também não falei com a avó. Enquanto o bicho mau que tem picos e uma coroa não desaparecer, não podemos levar as laranjas para a tua casa. Então descasquei uma laranja muito devagarinho, abria ao meio, abri a porta da imaginação com uma chave igual à que te dei e comecei a ver-te junto de mim. Partilhávamos a laranja devagarinho. Um gomo para a tua boca e mais outro, e um gomo para a minha boca. Não, para a tua. E sempre assim, até só haver cascas de laranja em cima da mesa. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô, António. Terça-feira, 31 de março de 2020. Santiago, se estivesse aqui vias a neve. A neve faz lembrar açúcar branco, muito açúcar branco caindo do céu sem fazer barulho. Quando teu papai e teu padrinho tinham tantos anos como tu, sempre que nevava ficavam muito felizes. A avó e eu deixávamos que saíssem de casa metidos dentro de muita roupa para irem encher as mãos com açúcar branco que rapidamente se derrete. As mãos ficavam molhadas e vermelhas, porque a neve é muito fria. Quando eu era pequenino, mas isso já foi há muito, muito tempo, também gostava de brincar com a neve. Ainda era mais divertido quando as ruas ficavam todas brancas e eu conseguia fazer bolas de neve e bonecos mais altos do que tu. Mas tinha pena dos passarinhos que andavam por ali a saltitar, muito calados, muito tristes, sem terem o que comer nem onde se aquecer. Quando levantavam voo, deixavam a marca das patas naquela brancura que não tinha fim. Se estiveres cá num dia de neve, vamos colher açúcar com as nossas mãos. Promessa de avô. Quarta-feira, 1 de abril de 2020. Santiago, gosto muito de ver nuvens, muitas nuvens no céu. Gosto de ver as nuvens a mexerem devagarinho e a mudarem de forma. Quando o bicho mau, que tem picos e uma coroa, desaparecer e tu vies cá, havemos de nos deitar na relva para ver as nuvens e ouvir o silêncio. Vou ensinar-te a ver as coisas extraordinárias que as nuvens são capazes de fazer. Mas para que isso aconteça, temos de usar a nossa chave da imaginação. Como eu te ensinei, é uma chave que nunca se perde, porque anda no ar e segue-nos para todo lado. Sempre, sempre. As nuvens podem transformar-se em cavalos com asas, comboios com olhos, borboletas gigantes, montanhas de algodão e tudo, tudo mesmo, tudo o que quisermos imaginar. Havemos de nos deitar na relva de mãos dadas e, se nos apetecer, também podemos comer os cuncates que colhemos no cuncateiro. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô, António. Santiago, as coisas nem sempre acontecem como nós queremos.
É vida, avó. Disseste tu, da última vez que estivemos a brincar ao faz de conta que íamos ao cinema e descobrimos que já não tinha pipocas para te vender. Lembras da história da ovelha estrelinha e do gato Chiribi, que o avô te contou muitas vezes? Lembras-te de eu te dizer que no mês de abril te dava 2 livros da ovelha estrelinha e do gato Chiribi? Um para ti e outro para a professora Silvia mostrar aos teus colegas. E tu de repente ficaste muito triste e disseste: eu não quero que dês o livro à professora. Porquê? Porque eu não quero dar o gato. O Chiribi é só meu. Se des o livro, o gato vai dentro e eu fico sem ele. Podes dar a ovelha. Agora, por causa do bicho mau que tem picos e uma coroa, a ovelha estrelinha e o gato Chiribi têm de esperar para ficarem dentro de um livro. Mas o livro há de aparecer. Promessa de avô. Beijos, muitos, muitos. E um abraço apertado do avô. António. Sexta-feira, 3 de abril de 2020. Santiago, vou-te contar um segredo. A avó e eu ficamos muito contentes na manhã em que te vimos a caminhar sozinho até aos tomateiros. Era uma manhã embrulhada em sol e tu caminhaste muito decidido. Depois paraste e ficaste sem saber o que fazer. Acabaste por colher 2 tomates verdes, muito bebés. E a avó gritou: esses não, tira os maduros, os vermelhinhos. Então tu colheste-os com muito cuidado e as tuas mãos transformaram-se num cestinho cheio de tomates pequeninos, vermelhinhos, madurinhos. Chamam-se tomate de cereja, disse eu, mas tu não ouviste. Ajudei-te a lavá-los com água da torneira que estava ali. Depois sentaste-te na relva e muito apressado comeste os tomates pequeninos, vermelhinhos, madurinhos. E eu imaginei que estava a ver um passarinho a comer cerejas. Este ano, por culpa do bicho mau, não podemos comprar tomateiros. A avó pôs sementes na terra e já nasceram plantinhas, mas ainda estão muito bebés. Pode ser que no verão tu voltes a colher tomates pequeninos, vermelhinhos, madurinhos. Pode ser? Ajuda-me a acreditar. Beijinhos muitos, muitos, muitos e um abraço apertado do avô António. Sábado, 4 de abril de 2020. Santiago, os sábados são dias bons. Nesses dias não precisas acordar muito cedo. Podes ficar deitado na cama a dormitar e a imaginar tudo o que tu quiseres. Podes sentir o teu coração a bater e a ouvir a respiração de Tiara, que te vai fazer companhia. Se encontrou a porta do quarto aberta ou encostada. Os sábados podes ouvir os gritos das gaivotas zangadas, o barulho do elevador e a música que vem da casa do vizinho. Se não tivesse aparecido o malvado bicho mau, neste sábado à tarde eu ajudava-te a enfeitar a tiara com a coleira e a trela. Tu punhas o capacete na cabeça e pegavas na tua bicicleta, que ainda tem rodinhas. Eu, tu, a bicicleta e a tiara, a avó e os teus pais, entrávamos no elevador. Descíamos e começávamos um longo passeio de mar. Agora tu estás na tua casa, e eu e a avó na nossa. Mas se o bichinho mau não nos deixa sair de casa, fazemos uma magia. Fechamos os olhos, pegamos na chave da imaginação e logo vemos a areia da praia, as ondas do mar, tantas pessoas, tantos cães e os senhores gelados. Uau! Estou a ver-te! Também vejo a tiara. Tens um chapéu azul na cabeça e um balde amarelo na mão. Espera aí, Santiago, espera um bocadinho, que já vou ter contigo. Não corras. Beijinhos, muitos. E um abraço apertado do avô, António. Às vezes, quando estamos a dormir, os sonhos vêm ter connosco. Entram no sono muito devagar e são muito mais leves que uma gotinha de água. Quando chove e é domingo, os sonhos adoram visitar-me e eu gosto. Quando às vezes aparece um sonho mau, acordo de repente e digo-lhe: sai daqui e nunca mais voltes. Os sonhos maus detestam que os mandemos embora. Ficam furiosos, transformam-se em ventos muito fortes e desaparecem. Esta manhã fui visitado por um sonho muito bom. Nesse sonho havia um caracol extraordinário. Era verde, tinha óculos redondinhos, luvas vermelhas nas mãos e um capacete cheio de luzes, que não paravam de piscar. Venham, estamos atrasados! Gritou o caracol verde do lado de fora da janela.
Eu e a avó fizemos a cama, tomámos banho, vestimos-nos num instante, comemos uma maçã que sabia a banana e sentámos-nos em cima da concha do caracol verde, que já se tinha posto no chão da cozinha. Agarrei-me ao capacete cheio de luzes, a avó abraçou-se a mim e o caracol, zum, começou a voar. Depressa ficámos junto da janela do teu quarto. Vimos-te deitado na tua cama, dormias cheio de paz e eu senti que o coração da avó começou a bater muito depressa. Depois voltámos para casa porque ainda era muito noite. Beijos, muitos, e um abraço apertado do avô, António. Segunda-feira, 6 de abril de 2020. Santiago. Os meninos de uma escola muito especial deram-me um quadro que pintaram com os dedos. É um quadro lindo, é um tesouro. Tem lá dentro o mar, 4 golfinhos vermelhos e 4 golfinhos azuis a divertirem-se. Os outros golfinhos, que devem ser muitos e ter outras cores e tamanhos, não se veem porque mergulharam no meio das ondas. Também não se veem peixes. Devem ter fugido para não serem comidos pelos golfinhos com fome. Não se vêem barcos nem navios, nem gaivotas barulhentas à volta deles, porque já passaram por ali. Estão longe, mas pode ser que apareçam mais tarde. Se as gaivotas começarem a fazer barulho, de certeza que os vemos. Temos de ser pacientes. Fico muito tempo a olhar para o quadro, tanto tempo que, às vezes, começo a sentir o cheiro do mar e dou um salto para trás para que uma onda mais atrevida não me molhe a roupa e os sapatos. Mas gosto de sentir os salpicos salgados que vêm ter à minha boca. Quando o malvado bicho mau com picos e uma coroa nos deixar, virás à minha casa e havemos de ficar em frente do quadro, muito calados e muito atentos. Mas enquanto isso não acontece, sempre que quiseres, usa a tua chave da imaginação e logo entras comigo dentro do mar que está no quadro. Num instante, ficamos junto dos golfinhos azuis e vermelhos e havemos de brincar com eles até nos casarmos. Voltamos para casa quando houver no céu muitas estrelas e uma lua bem redonda. Beijos, muitos beijos. E abraços apertados do avô António. Terça-feira, 7 de abril de 2020. Santiago. Como nunca me lembrei de te contar esta história, vou contá-la agora. Há muitos anos, eu e a avó andamos a caminhar num parque muito grande, cheio de árvores enormes carregadas de pássaros e árvores fininhas como os teus lápis de cor. Vimos patos a mergulhar nas águas escuras dos lagos, pintainhos e galinhas muito felizes por poderem mexer na terra com as suas patas e os seus bicos. Vimos coelhos a fazer corridas estranhas nos prados verdes e vimos meninos a pedalar nas suas bicicletas tão felizes como os pintainhos. Antes de voltarmos para casa, procuramos uma sombra para nos sentarmos um bocadinho a comer laranjas e a descansar. Quando chegamos, junto de um banco de madeira, descobrimos que estava ocupado. Está aqui uma cebolinha. É tão pequenina. Como veio ter aqui? Disse eu admirado. Não é uma cebola, é um bulbo de uma tulipa. De que cor será? Disse a avó. Embrulhei o bulbo num guardanapo de papel, meti-o no bolso das calças e nunca mais me lembrei dele. Nunca mais. Mas a avó lembrou-se. Ela pôs o bulbo dentro de uma caminha de terra fofa e cuidou dele com amor, como se cuidam as coisas que estão para nascer. Muito tempo depois, descobri no jardim uma tulipa vermelha, muito elegante, tão linda. Fiquei encantado e pedi-lhe desculpa por a ter abandonado. Acho que ela me perdoou, porque aparece no jardim nos dias de primavera de todos os anos. Já contei à tulipa que este ano, por causa do bicho mau, não podes visitá-la. E ela disse-me, são coisas da vida, avô. Na próxima primavera cá estarei à espera dos avós e do neto. Cá estaremos, promessa de avô. Beijos, muitos e um abraço apertado do avô, António. Quarta-feira, 8 de abril de 2020. Santiago. Vi a Catarina, a Carolina e o Vasco. Apareceram ontem no meu tablet, depois de terem jantado, e eu fiquei muito contente com aquela surpresa. Todos queriam falar muito depressa. Falava o Vasco, falava a Carolina, falava a Catarina.
a mama deles dizia para se acalmarem e o papá, muito paciente, olhava para mim e sorria devagarinho. O Vasco queria contar-me uma coisa muito importante. Conta lá, Vasquinho, disse eu. E ele não contou nada, porque o meu tablet ficou sem bateria. Liguei o carregador à tomada, o tablet ao carregador, e a Catarina, a Carolina, o Vasco e os pais apareceram outra vez. Eu quero contar-te uma coisa muito importante, disse o Vasco. Conta lá, disse eu. Eu fui passear, disse o Vasco muito contente. Para onde foste passear? Disse eu admirado. Fui até à varanda, disse o Vasco. Foi bom o passeio? Disse eu. Sim, disse o Vasco muito contente. Eu também fui, disse a Carolina. A Catarina, que já andava na escola dos grandes, não disse nada. A conversa terminou de repente e eu deixei de os ver e ouvi. Se calhar o computador deles também ficou sem bateria. O culpado de o Vasco e as suas irmãs não poderem ir à tua casa é um malvado bicho mau, com picos e uma coroa. Quando ele se for embora, podem juntar-se novamente, podem dar beijos e abraços e tu podes mostrar-lhes o terraço. Se não houver chuva ou muita ventania, podem fazer corridas, dar saltos, inventar jogos, rir muito e pedalar na tua bicicleta com rodinhas. Vão ser dias muito especiais. Beijos, muitos, muitos e um abraço apertado do avô, António. Sábado, 11 de abril de 2020. Santiago. A tia Palmeirinha mora numa casa muito grande que se chama Lar. A tia Palmeirinha tem muitos anos. Nas mãos dela cresceram rugas que fazem lembrar as raízes das árvores fora da terra e tem uns óculos grandes que estão sempre a descer até à ponta do nariz. Por trás dos óculos há 2 olhos verdes que brilham tanto como o sol. A tia Palmeirinha tem um carro. Sempre que lhe apetecia, abria a porta do carro, entrava, sentando-se com muito cuidado, apertava o cinto e punha o motor a trabalhar. O portão grande do lar abria-se e ela saía. Guiava devagarinho, com muita atenção. Só parava depois de chegar junto da casa onde sempre tinha morado antes de ir viver para a casa grande que se chama Lar. O carro esperava que ela visitasse o seu quarto e se sentasse na cama para se lembrar de histórias que só ela conhecia. Esperava que se demorasse a olhar para as fotografias e as pinturas que tinha feito e estavam espalhadas por todo o lado. Esperava que abrisse as janelas para que toda a casa respirasse melhor. Antes de adormecer, a tia Palmeirinha fechava as portas e as janelas da casa onde tinha brincado quando tinha tantos anos como tu. Metia-se no carro, apertava o cinto, punha o motor a trabalhar e, antes de voltar para a casa grande, dava um grande suspiro. Às vezes, a tia Palmeirinha vinha tomar chá à nossa casa e conversava muito com a avó. Às vezes, trazia no carro uma pintura para nos oferecer. Da última vez que cá esteve, deu-nos uma telha pintada. Na telha há frutos castanhos e folhas verdes. Agora, a casa grande, que se chama Lar, está com todas as portas e portões muito bem fechados para que o malvado bicho mau, com picos e uma coroa, não consiga entrar para fazer maldades. Todas as tardes a avó telefona à tia Palmeirinha, mas às vezes ela não atende, porque é um bocadinho distraída e esquece de carregar a bateria do telemóvel. Quando vies cá, o avô mostra-te os frutos e as folhas que estão a morar na telha. E se a tia Palmeirinha aparecer, fazemos um lanche com chá e biscoitos. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô, António. Domingo de 12 de abril de 2020. Santiago, mostra-me os pães que a tua mamã começou a fazer em tua casa e que comes com muita alegria. Perguntaste se eu queria e eu disse que sim, mas agora não posso estar a partilhar contigo esse pão especial. O pão da nossa mãe é o melhor do mundo. Há muitos anos, muitos mais do que todos os dedos das tuas mãos e pés, e também os dedos do papá e da tua mãe, os dedos da avó e ainda todos os dedos do quarto patas da tiara
Eu gostava muito de ver a minha mãe a fazer pão. E se fechar os olhos, agora consigo ver tudo. A minha mãe punha a farinha que enchia um saco grande de sal e um bocadinho de fermento dentro de uma caixa de madeira. Essa caixa tinha o nome que eu chamava muito maçaeira. Eu subia a um banco para ver melhor as mãos da minha mãe a fazer uma cova pequenina no meio da farinha, a enchê-la com água quente e a mexer naquele lago fermento que se transformava rapidamente numa massa que se pegava aos dedos com a plasticina. A minha mãe amassava a massa na masseira e voltava a amassar a massa na masseira. E eu via muitas gotinhas de suor na sua testa e deslizem até a ponte do nariz. Viu os seus braços nus, a cara muito corada e o lenço atado na cabeça. Depois de ter amassado a massa, ela fechava a porta da maceira e acendia o fogo. Eu gostava de ver a fogueira enorme que ardia dentro do forno grande, feito com barros e pedras. Empoleirado num banco para não me queimar nem atrapalhar. Eu via a minha mãe a fazer bolos grandes com a massa que tirava na maceira e metia no forno muito quente com uma pá gigante. A última a entrar era uma bola pequenina. A minha mãe tapava a boca do forno com uma porta e ficávamos à espera que o forno cozesse o pão. Quando a minha mãe tirava a porta do forno, eu corria a espreitar. Lá dentro havia muitos pães, mas eu só reparava no pão pequenino, o corado, castanhinho, o meu pão, o melhor do pão do mundo. Beijinhos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô António. Sexta-feira, 17 de abril de 2020. Santiago. Fui à garagem buscar um livro de histórias que tinha estacionado dentro do carro e vi as tuas galochas amarelas. Estavam no chão, encostadas à parede, junto das minhas botas velhas. As tuas galochas amarelas e as minhas botas velhas ficam muito felizes quando são calçadas pelos nossos pés. Elas sabem que vão deixar a garagem, onde nada acontece, e vão poder fazer atividades muito divertidas. Podem passear por caminhos, carreiros e carreirinhos, podem correr muito depressa e saltar muros mais altos que as torres. Podem andar ao pé coxinho na relva, podem apanhar sol e ficar quentes como as brasas das fogueiras. Podem ficar cheias de terra, erva e areia, podem molhar-se e não há problema. Podem chutar as pinhas dos pinheiros e ver as asas dos pinhões. Podem jogar à bola e meter muitos golos. Podem ser dos nossos pés e voar pelo ar como se fossem melros, pardais ou andorinhas caindo perto das nossas cabeças. E nós rimos felizes. Podem ouvir conversas secretas entre um avô e o seu neto. Segredos que guardam dentro delas e nunca contam a ninguém. As tuas galochas amarelas disseram-me que estavam aborrecidas contigo. Expliquei-lhes que não podes aparecer porque o malvado bicho mau, com picos e uma coroa, não deixa. Mas quando ele se for embora, tu vens cá, calças as galochas amarelas, eu calço as minhas botas velhas e iremos descobrir caminhos, carreiros e carreirinhos, e inventar aventuras extraordinárias no meio de uma floresta encantada. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô António. Segunda-feira, 20 de abril de 2020. Santiago.
Os meninos maiores do que tu, como não podem ir à escola por causa do malvado bicho mau, com picos e uma coroa, começaram a ter aulas nas suas casas. Logo de manhã têm de ver televisão, mas não é para se divertirem com os desenhos animados. Têm de estar com muita atenção ao que os professores dizem e mostram. Sabes que, quando eu era como esses meninos, também tive aulas pela televisão? É verdade, foi há muito, muito tempo. Essas aulas chamavam-se telescola. Todos os dias, menos aos sábados e domingos, depois de almoçar, eu saía da minha casa carregado com a mala dos livros, cadernos, lápis e caneta e um pão com marmelada. E fazia uma caminhada muito, mas mesmo muito comprida para ir ver a televisão que estava numa sala de uma escola longe da minha casa. Se não encontrasse outros meninos, caminhava sozinho e fazia de conta que era muito forte. Mas quando o caminho ficava embrulhado em nevoeiro, às vezes tinha muito medo de me assustar com coisas estranhas e andava bem depressa, sempre a olhar para todos os lados. Na sala havia o professor ou a professora. Os meninos e meninas e alguns grandalhões sentavam-se nos bancos especiais chamados carteiras. Como eu era pouco alto, ficava num dos lugares da frente para ver melhor. Junto de um quadro preto estava um televisor em cima de um armário. O professor ligava ao televisor e, de repente, muito calmos e sorridentes, apareciam os outros professores. E eu ouvia com muita atenção, porque queria aprender muitas coisas e ser bom aluno para os meus pais ficarem contentes. Foi na telescola que eu aprendi a fazer ginástica e a falar francês. Também construiu uma goiva sozinho e usei-a para fazer um barco tão catita que apareceu na televisão e todos os meninos de Portugal que tinham telescola ouviram o meu nome e viram o meu trabalho. O meu pai, a minha mãe e as minhas irmãs não puderam ver porque em nossa casa não havia televisor. Não sabes o que é uma goiva? Se não descobrires, quando eu estiver contigo, digo-te o que é. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô António. Feira, 21 de abril de 2020. Santiago, como a tua mamã gosta que tenhas muitos caracóis louros a enfeitar-te a cabeça, tens um cabelo comprido e fica-te muito bem. De vez em quando vais com o teu pai ao cabeleireiro, sentas-te naquela cadeira alta que anda à roda, o Ruben embrulha-te numa capa e depois, tric, 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 corta-te um bocadinho de cabelo. Tu olhas para o espelho, vês tudo e nunca te aborreces. O meu cabelo nunca aprendeu a fazer caracóis e está a ficar um bocadinho branco. Quando eu era pequeno, quem me cortava o cabelo era um velhinho que vinha à minha casa. Trazia uma malinha de madeira na mão. Eu sentava-me numa cadeira e o velhinho, que andava sempre constipado, cortava-me o cabelo quase todo com a tesoura e a máquina de cortar cabelo que trazia dentro da malinha de madeira. Eu não gostava muito de me sentar na cadeira, porque a máquina, tric, 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 arrancava-me cabelos. Ui! Gritava eu, porque me doía. E o barbeiro falava baixinho. Pronto, pronto, já passou. Mas eu sabia que não era verdade. Aquela máquina, tric, 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 de vez em quando distraía-se. Arrancava-me cabelos da cabeça e punha-me a gritar baixinho, às vezes com uma lágrima no olho. Agora, quem trata sempre do meu cabelo é uma cabeleireira que se chama Beta. Quando é preciso, sento-me na cadeira que anda à roda. A Beta embrulha-me numa capa preta, pega no pente, na tesoura ou na máquina, começa a ouvir tric, 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 zzz, e adormeço. Quando acordo, o cabelo está cortado, só falta lavá-lo com shampoo e água morna, o que sabe tão bem. Agora tenho o cabelo muito comprido, despenteado, desengraçado, mas não posso ir sentar-me na cadeira da Beta, porque o malvado bicho mau com picos e uma coroa não deixa. Mas quando o bicho mau se for embora e o Ruben começar a cortar o teu cabelo e a Beta o meu, vai saber-nos muito bem estarmos sentados na cadeira que roda a ouvir zzz, tric, tric, tric. Beijos,
Muitos, muitos. E um abraço apertado do avô, António. Sexta-feira, 24 de abril de 2020. Santiago, agora, por causa do bicho mau, com picos e uma coroa, não vais à escola e a tua mamã está sempre contigo. Trabalha no computador dela e põe a roupa suja na máquina de lavar a roupa. Faz pão e faz comida. Mete as colheres, os copos, as facas, os garfos, as panelas, os pratos e as tigelas na máquina de lavar louça. Quando ficam lavados e enxutos, tira da máquina e arruma nas gavetas e prateleiras as colheres, os copos, as facas, os garfos, as panelas, os pratos e as tigelas. E fica muito contente por ajudares nessa tarefa. Passa a roupa a ferro, arruma a roupa nas gavetas e nos roupeiros. Põe a máscara para ir às compras e quando volta percebes que está preocupada e não deixa que chegue junto dela. Atende as chamadas que vêm do trabalho. Liga ao teu computador quando são horas de teres aulas e fica sempre à tua beira. À noite, toma um banho, veste pijama, enrosca-se no sofá e adormece. Quando a tua mamã estiver a dormir, com os olhos fechados e a respirar profundamente, não faças barulho, não deixes cair nada e caminha como se fosses um gato atento, um pé agora, outro mais tarde. Não a acordes, não a acordes. A tua mamã faz uma coisa muito importante, está a carregar a bateria. É uma bateria especial que não se liga às tomadas elétricas. O descanso, a paz e o sono conseguem carregar a bateria da tua mamã, do teu papá e de todas as pessoas do mundo. Agora, já sabes, se ficares aborrecido e com vontade de dormir, é porque tens a bateria quase descarregada. A Tiara, que está muito velhota, não consegue correr e fica parada a olhar para as escadas, à espera de que o elevador a leve. Gasta muito depressa a bateria dela. É por isso que fecha os olhos e ressona muito. Não a acordes, deixa-a em paz. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô, António. Segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Santiago, este poema é para ti. Podes oferecê-lo a quem quiseres. Depois do dia dorme a noite, depois do inverno canta a primavera. Depois das nuvens escuras cai a chuva. Depois do frio aquecem o calor. Depois da tristeza nasce a alegria. Depois do cachorro cresce o cão. Depois do ruído aparece o silêncio. Depois das sementes aparecem as plantas. Depois da limpeza adorece a sujidade. Depois das flores amadurecem os frutos. Depois de 1000 beijos e de 1000 abraços, o amor cresce. Fica mais doce que o mel. Beijinhos muitos, muitos e um abraço apertado do avô. Terça-feira, 28 de abril de 2020. Santiago, quando andava a aspirar a sala, encontrei a tua caixa grande e transparente. Estava a um canto, por cima dela, dormia a manta que a avó te deu. Dentro da caixa estão as peças de Lego que nos ajudavam a fazer palácios e casas estranhas. Ficava tudo muito bem construído, mas só te inventares uma ventania. Num instante caiu o palácio, tombava a casa. Havia um grande desastre. Mas logo aparecia uma grua que nos ajudava a amontoar os legos num canto de manta que a avó te deu para não teres frio, porque tinha de seguir viagem o carro vermelho de sempre apressado. Dentro da caixa mora uma vaca, mas está calada e deixou de dar leite desde que não pegas nela. Há uma galinha que deixou de pôr ovos e um porco muito gordinho, muito rosadinho, que se escondeu debaixo do carro vermelho e diz que só aparece quando olhas para ele. Há um carneirinho da Serra da Estrela muito triste por não poder brincar contigo,
e uma bola azul para tu chutares e meteres muitos golos na baliza que fica entre as duas cadeiras. Dentro da casa transparente está o brinquedo que não podes levar para a tua casa. É um comboio azul e dourado que anda sozinho por toda a sala. E está sempre a apitar e só fica quieto quando as pilhas ficam descarregadas. Às vezes adormecia-se e os brinquedos ficavam espalhados na manta e por toda a sala. Havia legos, livros, carros, a galinha, o porco, o carneiro, pedrinhas, muitos lápis e folhas de papel. Que grande confusão, dizia a avó. Quando o Reis Mau, com bicos e uma coroa, se foi embora e tu vies à casa dos avós, a galinha voltará a pôr ovos, a vaca vai dar leite, o porco há de brincar com um carneirinho. Todas as cadeiras vão querer ser balizas para que a pequena agora se passe entre elas e 6 agora. O comboio azul e dourado com pilas novas do motor a de apitar e correr por toda a sala. E se o som aparecer de repente, não te preocupes. Eu e a avó arrumamos tudo dentro da casa transparente. Beijos, muitos, e um abraço apertado do avô Antônio. Quarta-feira, 29 de abril de 2020. Santiago. Era tudo feito com muita calma. Eu punha o meu avental preto, tu escolhias o avental florido da avó. Eu acertava o comprimento do avental com flores para que não varresse o chão e apertava o cinto junto do meu peito com 1, 2, 3 laçadas. Corrias a abrir o frigorífico, pegavas num ovo e davas-me. Sem fazer muita força, eu batia com o ovo na borda da tigela azul. A casca abria e, lá de dentro, saíam a clara e a gema. Descobrias a frigideira pequenina, onde só cabe um ovo. Eu deitava-lhe azeite e punha-a por cima do lume da boca mais pequena do fogão. Quando começava o barulho do azeite a ferver, vias-me pôr o ovo da tigela na frigideira. Esperávamos um bocadinho e tu dizias: "Um ovo estrelado é muito bonito." Eu concordava contigo. Apagava a chama do fogão e punha o ovo num prato que seguravas com cuidado. Esperavas que ficasse morno, comia-lo devagarinho e dizias: "Está muito bom, avô, amanhã fazemos outro?" Eu ficava um avô cheio de vaidade, por ser o teu melhor cozinheiro de ovos estrelados. Agora que o malvado bicho mau, com picos e uma coroa, proíbe que venhas à casa dos avós, quando cozinho um ovo estrelado, lembro-me sempre de ti, tão feliz dentro do avental florido, e fico triste, sem vontade de o comer. Agora ando a aprender a fazer bolinhos de bacalhau com muita salsa. A avó é a minha professora. Tenho de estar muito atento ao que ela diz. De vez em quando esqueço-me de a ouvir, porque me ponho a imaginar histórias. Já lhe prometi que me vou esforçar muito para que as distrações não voltem a acontecer. Ela desculpou-me. Quando cá vieres, hás de vestir o avental florido, porque a avó vai dar-nos lições de bolinhos de bacalhau. Mas ficas já avisado de que a lição é muito comprida e não te podes distrair. A parte melhor da lição é o fim, quando se comem os maravilhosos bolinhos de bacalhau da avó. Tão bons! Adoro! Queres um? Beijinhos, muitos, e um abraço apertado do avô, António. Sábado, 2 de maio de 2020. Santiago. Reparei nos meus sapatos de estimação, os meus queridos sapatos pretos que me seguiam para todo lado, e descobri que estão muito aborrecidos comigo. Estou mesmo muito tristes por verem de dia ou de noite os meus pés sempre a calçar chinelos e pantufas. Disseram: "Por que é que nos abandonaste há tanto tempo? Estamos fartos de estar parados. Queremos entrar nos teus pés e continuar a ser os teus sapatos fofinhos. Queremos sair do quarto e queremos sair desta casa. Queremos pisar o alcatrão e a areia. Queremos sentir nas solas a dureza das pedras, das calçadas e do chão cimentado. Queremos brincar com as folhas que voam nas árvores e deslizam pelo chão. Queremos sentir a relva a fazer-nos cócegas nas solas. Queremos respirar ar puro e ouvir o vento. Queremos sentir o calor do sol. Queremos tomar banhos de chuva. Queremos ficar enterrados na areia da praia.
Queremos sujar-nos das poças de lama em que nos metes, porque és muito distraído. Queremos sentir o cheiro do pão quente que há nas padarias. Queremos ver os livros que nos esperam nas prateleiras das livrarias. Queremos ver crianças a brincar nos parques. E depois disto, perguntaram-me: ainda falta muito tempo para podermos sair de casa? Respondi-lhes que a culpa não era minha. O grande culpado é um malvado bicho mau com picos e uma coroa que não deixa que os avós saiam para longe de casa. Quando o bicho mau for embora, eu e os meus sapatos de estimação vamos entrar onde muito bem nos apetecer. Tu calças os teus ténis preferidos e vens connosco. Havemos de fazer mais de 1000 caminhadas, ou muito mais. Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô, António. Domingo 3 de maio de 2020. Santiago, o Sr. Pegas é o carteiro que me traz as cartas e envelopes muito poucos. Quando ouço o som de uma moto junto do portão, já sei quem é. Corro para a caixa do correio, mas já não encontro o Sr. Pegas, porque ele anda sempre muito apressado em cima da sua moto vermelha para meter as cartas em muitas caixas de correio. Quando o envelope é muito gordo e não cabe na caixa, o Sr. Pegas, com o capacete enfiado na cabeça, toca a campainha e eu grito: bom dia, Sr. Pegas, ponha o envelope junto da porta, não se demore. E ele assim faz. Fica no ar um fiozinho de fumo. Às vezes, quando recebo caixotes com livros, quem toca a campainha é o Sr. Magrinho. Ele conduz uma carrinha alta e comprida. Lá dentro há muitos caixotes, caixas e caixinhas de cartão, muito bem embrulhadas com fitas de plástico. O Sr. Magrinho ainda anda mais apressado que o Sr. Pegas. Ontem tive um sonho esquisito. Sonhei que me meti num caixote de cartão cheio de buraquinhos que o Sr. Magrinho fechou muito bem com fita cola e pôs dentro da carrinha vermelha. Ali fiquei muito feliz junto dos caixotes, caixas e caixinhas. A carrinha começou a andar, estava muito escuro dentro da caixa e, como não conseguia ver nada, comecei a ficar muito inquieto e gritei o mais alto que pude: Sr. Magrinho, quero sair desta escuridão. Sr. Magrinho, para a carrinha. Sr. Magrinho, estou muito aflito, quero fazer xixi. Agora já não posso parar. Há um neto que está sempre desde ontem à espera de uma encomenda que lá tem dentro um avô. Pare com a choradeira e não grite. Tenha juízo. E pare de me chamar Sr. Magrinho. O meu nome é Oscar. Depois não aconteceu mais nada porque acordei. Mas pode ser que o sonho volte esta noite. Era bom. Gosto muito de sonhos. Beijos, muitos, muitos. Um abraço apertado do avô António. Terça-feira, 5 de maio de 2020. Santiago, hoje é um dia muito especial. Hoje vou ver-te com os meus olhos. Acordei muito cedo e nunca mais consegui dormir. Levantei-me, tomei banho e cortei a barba com muita atenção. Bebi pela minha caneca leite com café, tomei os remédios e comi pão com manteiga. A avó pediu-me para tirar o carro da garagem. Queria pôr na bagageira uma caixa cheia de laranjas e limões, outras caixas e caixinhas e sacos cheios de outras coisas. Tudo para a tua casa. Eu só tenho um livro para te dar. Ocupa pouco espaço. Abri o portão da garagem, vi as tuas galochas amarelas, entrei no carro e quis que o motor trabalhasse. Dei a volta à chave e o carro respondeu: o motor não trabalhou. Voltei a insistir. E o carro respondeu: troc, troc, tac, 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 tac. E agora? Perguntou a avó, muito preocupada. Gastou-se a bateria. É a vida, disse eu. Há quanto tempo não ligas o carro? Perguntou a avó. Pôs-me a contar os dias pelos dedos. Contei e enganei-me. Voltei a contar e voltei a enganar-me. Já se passaram muitos dias e muitas noites, muitos dias e muitas noites, muitos dias e muitas noites. Já não os consigo contar pelos dedos. E agora? Perguntou a avó. Vou comprar uma bateria nova, disse eu. Telefonei ao senhor da oficina e expliquei-lhe o que tinha acontecido. Ele veio num instante e trocou a bateria morta por uma bateria cheia de vida e o motor do carro voltou a trabalhar. Para não haver esquecimentos, a avó pôs máscaras
e 2 frascos com desinfetante no carro. Os meus sapatos estão muito felizes e os da avó também. Daqui umas horas, quando ouvires a campainha tocar 3 vezes seguidas e vis a tiara a levantar-se e a abanar a cauda, já sabes que são os avós que estão à porta de tua casa. Até logo! Beijos, muitos, muitos, e um abraço apertado do avô António. Quarta-feira, 6 de maio de 2020. Santiago, não vou esquecer as tuas botas e a bicicleta com rodinhas que nos esperavam do lado de fora da porta da tua casa. Não vou esquecer o teu olhar quando a porta se abriu. Não vou esquecer o silêncio que se fez e parecia nunca mais acabar. Não vou esquecer as tuas palavras preocupadas. E agora, avô, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não vou esquecer o abraço que me deste nas pernas, que logo se transformou em raízes muito profundas. Não vou esquecer as descobertas que fizeste, os desenhos que pintaste, os trabalhos que concluíste e me quiseste mostrar. Não vou esquecer as perguntas que não paravas de repetir. A avó vai embora? Tu vais embora, avô? Não vou esquecer o pedido que me fizeste quando estavas no terraço a pedalar na tua bicicleta. Avô, mostra-me o que está depois desta parede. E eu mostrei. Foi nessa altura que nos meus olhos nasceram 2 fontes pequeninas. Um dia, quando o bicho mau com picos e uma coroa se for embora, havemos de dar beijos e abraços sem medo. E vai ser muito bom. Beijos, muitos, muitos. E um abraço apertado do avô António.